19 horas do dia 8 de agosto de 2024, estamos aqui com esse calor humano, né, para receber a Ivone Cardoso, naturopata clínica e com um currículo vastíssimo, né, com muitos cursos, com muito trabalho, com congressos, seminários, cursos, treinamentos que ela dá, que ela recebe, que ela ministra também, e ainda fazendo formação. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que está muito, que às vezes, acontecendo à nossa volta. Eu digo assim, que vocês que estão aqui estão conscientes de que pode estar acontecendo à nossa volta. Pode ser que alguns de vocês estejam passando por processo. Óbvio, isso pode acontecer com todo mundo. Mas se vocês estão aqui hoje é porque vocês estão vendo que tem alguma coisa errada aí no sistema e que a gente pode ajudar dando ou trazendo a consciência e a informação correta, pelo menos alertando as pessoas para buscarem ajuda, porque depois que se recebem os diagnósticos, aí a coisa muda de figura, não é, Ivone? Seja bem-vinda e contigo agora aí, querida. Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui com a gente, né? Que coisa boa, coisa gostosa. Essa troca de energia que a gente tem aqui. E fico feliz de ver os rostinhos de vocês, né? De ver quem está participando. E hoje a gente vai falar de um assunto, assim, que eu digo que ele é primordial, né? Ele é primordial na nossa vida, porque todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos um passado, todos nós tivemos uma infância, né? Então, todos nós temos registros. Então, esse campo desses registros, eles vão afetar, né? Essa memória, essa informação vai afetar a nossa saúde. Então, eu queria hoje iniciar de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria contar duas situações. Nós vamos falar aqui em perdão, não é isso. Isso também está incluído, mas eu vou contar duas historinhas bem rapidinhas de duas pessoas que eu atendi há muitos anos atrás. Ambos, né, faleceram, e eles não aceitaram, digamos assim, a compreensão do que eu estava passando para eles, né? Uma veio muito debilitada para mim, eu lembro dela, assim, já faz isso, sei lá, uns 15 anos atrás, e eu atendi, acho que uma única vez, eu creio que eu atendi ela só uma vez. E ela tinha uma história que ela tinha viajado com o marido de férias, eles tinham viajado para o exterior, e, a cachorrinha dela, que era a filhinha dela, né? A cadelinha dela adoeceu nesse período e morreu. O que aconteceu? Ela estava fora, ela estava muito longe, né? Não adiantava ela vir correndo, porque não ia nem chegar tempo de nada, teve que ser enterrada, enfim. A própria amiga que ficou cuidando do cachorrinho providenciou. Só que ela fez um câncer, essa pessoa, uns anos depois. E quando ela veio para mim, eu vi que ela estava num nível de debilidade tão grande, e eu disse para ela, olha, a forma como eu gostaria de te ajudar, era como se eu estivesse olhando que ela estava no fim, mas eu queria, assim, que ela se libertasse daquilo, que ela não fizesse a passagem dela com aquele peso. Nós vamos falar sobre esses pesos, os pesos que nós carregamos, tá? E aí eu falei assim para ela, vamos buscar de onde surgiu isso, qual a situação, o que tu ainda está carregando, né? E ela disse, não sei, não estou carregando nada. Ela entrou num processo assim. Aí eu comecei a conversar, e eu disse para ela, olha, o câncer ele tem muito a ver com culpas. Aonde você não se perdoou ou não perdoou algo que aconteceu na sua vida. Quando eu falei isso, ela ficou em silêncio por um período e depois chorou muito, e me contou essa história, tá? Então, não houve um tempo para fazer essa mudança, ok? Mas, assim, a história dela foi uma história de que eu não sou capaz de me perdoar, porque ela disse para mim, com todas as palavras, eu nunca vou me perdoar. Então, vocês entenderam o que ela fez no corpo dela, nesse momento quando ela disse, eu nunca vou me perdoar. Então, assim, a culpa é uma das emoções mais pesadas, tá? Nós vamos falar hoje em duas coisas mais pesadas, que nos levam a doenças graves. Aqui, uma delas é a culpa, e a outra dela é o trauma. E muitos de nós carregamos traumas. Então, são duas coisas muito fortes, tá? Que podem estar ali impregnado dentro da nossa memória celular. A outra situação, que também tem a ver com perdão, só que é um perdão para fora, não é o auto-perdão, de um cliente que fez um câncer de fígado,
há muitos anos atrás, isso também acho que deve ter uns 20 anos. E eu falei para ele, o que aconteceu na tua vida, né? Me conta um pouco da tua história, o que tu carrega, assim, que tu diz assim, isso é uma coisa muito forte para mim, né? Eu questionei isso. E ele pensou um pouco e me disse, olha, eu sempre pergunto, né, quando é uma pessoa com câncer, o que você não conseguiu se perdoar ou não conseguiu perdoar lá fora, para fora, né, além de você. E ele falou, eu tinha um sócio que eu confiava muito na minha empresa, confiava muito nele, e ele me traiu, e eu nunca vou perdoar ele. E ele realmente não perdoou, tá? Eu disse para ele, se tu não estiver disposto a fazer isso, eu não vou estar disposta a te ajudar, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. E ele disse, então ok, porque eu não vou perdoar. Então ele se consumiu com aquele câncer no fígado, né? Que é uma área da raiva, é uma área de ódio corrosivo, é uma área que, digamos assim, que tem as piores emoções, as emoções mais densas, tá? Elas estão no fígado, né? A frustração, o ressentimento, né? Então, todas as emoções, elas vão refletir lá nas células, lá no nosso corpo bioquímico, tá? Cara, pode passar para mim, por favor? Tá. O que acontece quando eu faço uma análise de campo, né, da pessoa, né? A gente percebe, assim, ó, se a pessoa está doente, eu estou fazendo análise para ela, eu percebo no campo da aura dela que ela tem a aura mais contraída, que eu chamo isso de retração, né? Ela está com o campo áurico dela. O que é esse campo áurico? O que está refletindo ali? Um campo eletromagnético. Porque nós temos em volta de nós esse campo eletromagnético. E esse campo, ele tem que ser expansivo. Quando uma pessoa está com informações pesadas, ela está com o campo contraído. Uma das emoções que mais contrai nosso campo é o medo. O medo, ele faz um movimento de trazer tudo para a prisão. Ele fecha o campo. Primeiro, ele vai fechar esse campo ao redor de nós. E a informação vai penetrar para as nossas células. Através do quê? Da conexão com o nosso plexo solar. Vocês lembram quando a gente fala do sistema endócrino, e a gente já gravou algumas lives aqui falando sobre isso, o sistema endócrino está conectado com os chakras, né? Todo o sistema endócrino. Todos esses chakras principais têm conexão com algumas glândulas. E quando a gente tem uma energia forte emocional, a primeira coisa que impacta é no nosso plexo solar, que é o que está vinculado a esse corpo emocional, mas impacta aqui e vai para onde? Para a suprarrenal. É lá que a energia bate. Então, tudo que for ruim e pesado que estiver acontecendo na nossa vida, vai estar acontecendo um processo hormonal na suprarrenal, uma descarga. Essa descarga, ela pode ser liberada ou não. O problema não é quando acontece e ela é liberada. O problema é quando acontece e ela é retida, que a gente fala em represar. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma represa. Eu não deixo mais isso sair de mim. Como esse fato que eu contei para vocês. Não, eu não perdoo nunca. Não, eu nunca vou me perdoar. Então, o que esses dois fizeram? Eles fizeram isso aqui. Eles represaram aquela emoção, que foi a culpa e no outro foi a raiva. Uma alta frequência, quando a gente começa a soltar, o campo se expande. Então, a gente eleva também do macro para o microcosmos. O macro, que é o corpo inteiro, nosso organismo inteiro, em todas as suas camadas, mesmo as sutis, para a parte mais microscópica, que é a célula. Então, quando a gente está expandindo essa energia e a gente se propõe a liberar isso, e a gente busca apoio e ajuda para fazer essa liberação, mas para que eu faça isso, a primeira coisa que eu tenho que acontecer na minha vida, eu tenho que reconhecer. O reconhecimento, ele é importante. Por isso que nós, profissionais, temos que fazer perguntas. Porque lá dentro daquele ser, daquela consciência, existe o conhecimento, mas ele não está acessando e nem associando. Porque se ele associasse, ele poderia conversar com o corpo dele.
eu peço muito para as pessoas que eu atendo, para que elas tenham um momento com elas, desse momento de conexão consigo, com a sua consciência, com o seu inconsciente, com o seu corpo, com as suas células. Porque o seu corpo possui o que a gente chama de sabedoria inata. A inata, ela sabe tudo que está acontecendo dentro de você. E ela sabe as informações, as memórias que estão ali. E se você se propor a fazer essa conversa, você vai ter as respostas. E no momento que você estiver disposto a fazer essa liberação, então você também vai conseguir soltar e fazer o quê? Essa frequência se elevar e um campo de expansão. Quando esse campo de expansão acontece num nível sutil, ele vai acontecer dentro da célula, e a célula vai poder fazer o quê? Se nutrir corretamente, respirar, função mitocondrial correta, liberar o estresse que ficou ali, e que está oxidando e criando um terreno biológico doente. As emoções de baixa frequência, e eu coloquei duas aqui, porque essas duas, para mim, elas são o que eu mais encontro, né? Que é a culpa. E a culpa, muitas vezes, olha, eu vou falar para vocês, eu já vasculhei com as pessoas, e a culpa, às vezes, muitas vezes, ela está numa gaveta muito escondida. Às vezes a pessoa abriu aquela gavetinha lá do fundo do armário e botou ela lá e fechou e trancou a chave. E ela não tem consciência, mas a culpa está lá. Então, quando a gente começa a conversar com o corpo, a fazer criar essa intimidade com ele, com a nossa consciência maior, o corpo vai trazer para fora, ele vai abrir a gaveta, ele vai empurrar a gaveta de dentro. E vai dizer, olha, enxerga. Então, nós vamos começar a dar uma chance ao corpo de ou fazer o retrocesso desse processo de doença, tá? Ou começar a fazer o trabalho tão necessário, que eu digo que é o trabalho consciencial de mudança. Pode passar para mim, Carla? Uma célula saudável, ela tem uma função mitocondrial correta, um processo metabólico que está funcionando, ou seja, a homeostase está acontecendo. Todo aquele processo que a célula precisa fazer, você sempre tem que pensar assim, ó, microcosmos, a nossa célula, macrocosmos, quem sou eu e que informação estou retendo para o meu corpo. Às vezes a gente pensa assim, ó, deixa para lá, eu não quero mais olhar para isso, eu não quero mais pensar nisso. Mas esse deixa para lá é verdadeiro? Esse realmente deixa para lá, ele foi uma liberação, ou é só porque aquilo me incomoda tanto que eu não quero olhar, não quero realmente enfrentar aquilo ali, não quero reconhecer o quanto aquilo está me incomodando, não quero expressar. Tem uma colocação que eu acho muito, muito bacana, que é assim, ó, toda doença é uma emoção não expressada. Toda a doença é gerada por uma emoção não expressada. Olha que incrível essa frase. Aquilo que você não manifestou, aquilo que você fez o quê? Lá no início que está escrito, que você represou. Então, quando a gente fala na situação do perdão, o que acontece? A pessoa diz assim, eu já perdoei. Eu ouço muito isso. A pessoa está doente, a pessoa está com câncer, ela diz, já perdoei. E eu digo assim, certeza? Não, já trabalhei isso com a psicóloga. Não é com a psicóloga. Não é com a psicóloga, é contigo mesmo. Quando a gente sabe realmente, de fato, que uma situação ruim na nossa vida foi de fato liberado, quando a gente pode pensar naquilo e aquilo não causar mais nenhum efeito dentro de nós, porque a memória, ela não vai sair, a não ser que você tenha uma amnésia. Mas a memória, ela vai permanecer. O que vai sair é a emoção que está presa ali na memória. E tem pessoas, e eu vou chamar isso a atenção, assim, vamos pontuar bem isso, porque eu quero que vocês se observem. Quando algo que não é adequado acontece ao redor de vocês, quando
uma pessoa se manifesta de uma forma ruim com vocês, como vocês reagem? Qual é a forma como vocês reagem? Não precisem me responder isso, eu quero que vocês pensem sobre isso. E se observem a partir de hoje. Se uma pessoa me diz algo que eu não gosto, se a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei perto de mim, como é a minha reação? Eu vou olhar para aquilo e vou tentar compreender? Ou eu simplesmente vou reagir àquilo? A reatividade, quando é muito constante, ela é a expressão do trauma. Sempre que você disser, quando acontece isso, eu já na hora, se alguém me disser isso aqui, pronto. Porque o trauma está dentro de você e você não liberou. E o trauma é o maior peso dentro das células. Existe um estudo maravilhoso que eu acompanhei na escola de alquimia de uma oncologista em São Paulo, doutora Paola, que ela fez um trabalho muito profundo dentro da fisiologia da célula, né? Para entender como é que o trauma, por que ela observou, né? No momento que ela entrou para a escola de alquimia também, ela começou a perceber e conversar com os pacientes dela, oncológicos, que todos eles tinham traumas muito grandes na vida. Então, o que aconteceu? Ela começou a estudar lá dentro da célula, dentro da fisiologia, o que estaria acontecendo quando o trauma alcançasse a célula, porque ele alcança a célula, né? Na verdade, eu digo assim, a célula é o depósito do trauma, né? Você pode passar aqui, Carla, para mim, por favor? Ó, eu botei esse para vocês verem assim, ó, que a gente sempre pensa que a gente pode dispensar, né, a emoção que a gente está sentindo e pode fazer de conta que ela não está ali e ignorar o trauma, né? Ignorar o trauma, né? Mas ele está ali, né? E ele está ali. Então, se você se mantém trazendo mais e mais de algo para a sua vida e você está sempre sendo reativa, é o próprio campo atraindo a situação para que você perceba que você tem que liberar isso. Vou pegar um exemplo de uma ferida emocional. Nós vamos, inclusive, eu estou pensando em fazer uma live para dizer sobre isso, das feridas emocionais e a conexão delas com os órgãos, tá? Com as partes do corpo todo, na verdade, tá? É muito interessante a gente ver isso. Esse campo das emoções, ele começa aqui no macro, né? Nesse campo eletromagnético, e ele vai trazendo nessa contração, porque a gente começa a reter, e a gente vai trazendo lá para dentro dessa substância, né, primordial, que é onde a doutora Paula estudou muito, né, e trouxe para nós. Ela fez uma aula muito incrível para nós, de 3 horas, dentro da escola de alquimia, sobre a situação do que a gente chama de substância primordial, que é lá dentro do átomo. É lá que o trauma fica, dentro do átomo. Então, vocês imaginam uma árvore, né, eu gosto de dar o exemplo da árvore, porque a árvore, ela tem a seiva. Então, se ela estiver doente nas folhas, com fungos, com tudo, ela não vai morrer. Você pega, às vezes, olha assim, as frutas estão ruins, nem dá para comer as frutas dessa árvore, e as folhas, ela está tudo fungada, não dá para comer. Ok. Mas se tiver a seiva, então ela não se nutre mais, né? Ela não se remineraliza, ela não capta mais a essência para que ela sobreviva. E o que acontece com a árvore? Quando ela adoece, né, nessa seiva, ela morre. E assim é nós. A gente fala muito da árvore da vida na alquimia, né? Porque a árvore da vida, se a gente se colocar dentro de uma árvore, é isso, as nossas emoções, elas estão aqui, elas estão nos frutos, elas estão nas folhas, aquilo que está em volta de nós, das pessoas que a gente ama, elas estão aqui, estão tudo em volta de nós, mas a seiva é a tua nutrição. É a tua oxigenação, é a tua função mitocondrial. É o teu terreno biológico. A tua vida está a partir da seiva. Se não tiver seiva, não tem vida. Se você arrancar um galinho de um arbusto, de alguma coisa, e colocar numa água, o que acontece se criar raiz? Permanece bonito,
porque conseguiu se nutrir com a água, trazer minerais da água e criou raizinhas. Mas se ele não conseguir fazer isso, aquele galinho vai fazer o quê? Vai apodrecer e vai morrer. Assim somos nós. Pode passar, Carla, para mim? Uma coisa que eu bato muito na questão do estresse, tá? Tudo isso que eu falei para vocês até esse momento é um estresse dentro do corpo, tá? E o estresse, quando ele entra nessa energia do plexo, ele vai direto para a suprarrenal, que é a área do estresse. O que a gente chama de fadiga adrenal. É um estresse que eu não consigo liberar, tá preso, e tá constante, e tá massacrante. E se ele ficar ali na adrenal, ele vai nos levar para uma cama, e para uma doença mais grave. Então, todas as doenças, provém de algo que você não expressou, não manifestou, que você não conseguiu liberar. E essa autoanálise, ela é essencial para a nossa cura. Quando eu falo assim, ó, a tua conexão com o teu corpo biológico, ela pode acontecer pela simples intenção de você querer a resposta do teu corpo. Porque esse estresse no primeiro momento, ele recebe, o corpo recebe ele, e depois ele vai oxidar lá dentro de nós. E ele vai impedir muitas e muitas funções. Começando em destruir a função mitocondrial. E onde não há oxigenação, terreno biológico doente. Então, quando a gente pensar assim, ó, aquilo é só uma situação que eu não resolvi, mas eu não quero saber, eu não quero olhar, eu quero que vocês lembrem o que eu estou falando aqui. Porque amanhã ou depois, se você adoecer, você vai ter que olhar para aquilo, em algum momento da sua vida. E às vezes a gente vai olhar lá no leito de morte. E vai chamar o padre para fazer uma penitência e achar que está perdoado e vai morrer perdoado. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Porque nós temos que liberar isso de dentro de nós. Nós temos que fazer com que o nosso corpo possa vibrar novamente na luz. Vocês compreendem que se ele se contrair, a luz contraiu? Quando eu falo assim da hipertensão, né, que muitas pessoas têm hipertensão, né, que também é uma energia de medo. A hipertensão tem uma energia de medo, quando começa a oscilar muito o sistema arterial da pessoa, né, ela precisa olhar para os medos dela, o que realmente está acontecendo ali, né, dentro do corpo dela. Isso, pode ter aquilo, pode ter não sei o que, pode ter uma infinidade de coisas, pode ter toxinas, pode ter patógeno, pode ter uma infinidade. Ah, tem placas, tem não sei o que, tem colesterol, não importa. Tem o medo junto. Tem que buscar. Nós não podemos dispensar. Não podemos dispensar um olhar e uma conexão com essa sabedoria inata. Não podemos dispensar a valorização dessa conversa que vai nos apoiar, não é a psicóloga, não é o psiquiatra. É você, com você mesmo, quando você compreende que isso está dentro de ti, e o que está de verdade acontecendo com o meu corpo, qual a emoção. Eu ensino as pessoas a colocarem a mão, digamos que eu estou com uma situação no estômago, que é a área da aceitação. O que eu não estou aceitando na minha vida? Coloca a mão no estômago. Eu estou com dor. O que eu não estou aceitando? O que eu não estou conseguindo digerir na minha vida? Então, coloca a mão e conversa com o teu corpo. Isso você tem que fazer sozinho, com você mesmo, o teu corpo vai te responder. Se não responder na hora, você vai dormir, e no outro dia de manhã você tem a resposta. Quando eu faço o trabalho para as pessoas dentro da radiestesia terapêutica, acontecem umas coisas interessantes. Que eu digo assim, nem sempre você precisa acessar a informação, mas você tem que acessar a emoção.
Porque a emoção tem que ser liberada. Então, assim, semana passada aconteceu, na outra retrasada também. E as duas foi interessante porque as duas estavam dentro do carro dirigindo. As duas não juntas, tá? Isso aconteceu uma semana, depois outra cliente. Que eu montei o trabalho terapêutico delas, né? Que eu trabalho com geometria sagrada, que vai ajudar a mover e movimentar e liberar essas informações que estão no campo delas. As duas estavam com trabalhos assim, né? Para liberar as coisas. E as duas estavam dirigindo. Quando tu tá dirigindo, o que tu tá fazendo? Tu tá totalmente focado ali, né? Porque tu tem que estar focado. Tu tá no trânsito. Então, a tua mente não tá se dispersando em outras coisas. Tu tá com foco, tu tá centrada. Tu estás, que eu digo assim, ó, é o momento presente. Que a tua presença está ali. Porque a gente foge muito desse momento presente. E tu só encontra a resposta, só encontra essa conexão quando tu faz esse momento ser presente. Tu com a tua consciência presente. Aí o que aconteceu com as duas foi interessante, porque a irmã me ligou, 4 dias depois ela me ligou com a mesma situação. Ambas estavam dirigindo, e veio aquela coisa assim, e elas sentiram aquela coisa que veio, que subiu assim, aquela emoção, e elas encostaram o carro, e choraram muito, muito. Era uma tristeza, era uma dor, e elas nem sabiam o que estava acontecendo, elas só tinham que chorar, e choraram muito. E depois sentiram uma leveza, muita leveza. Todas disseram. Nossa, eu fiquei muito bem depois. E eu me lembrei que deve ser desse trabalho que tu montou para mim. Eu, sim, porque você não acessou o que é, mas você estava impregnada dessa tristeza, você estava impregnada dessa dor dentro de ti. Isso foi liberado. A emoção foi liberada, gente. Ponto. Então, é algo que não vai trazer mais uma doença, porque saiu o peso. Vai adiante ali para mim, cara. Tem uma parte bem que eu gosto. Aí, Nathan, pode passar. Olha aqui. Essa imagem bem bacana, né? É o que nós estamos carregando. Então, a emoção com o peso. O reconhecimento do que nós estamos carregando. É a primeira coisa. A pior coisa que nós podemos fazer é negar. Porque quando uma pessoa está com um câncer, está com uma doença grave, está com uma doença autoimune, ela tem um trauma junto com ela. Não tem como não ter. Porque o trauma é o que mais lá na seiva da nossa árvore, lá no átomo, que trava a fisiologia do processo da célula. Ele, literalmente, ele trava. Então, o que a gente observa, né? Porque a gente vai começando a entender muitos processos, a gente observa o quê? Quando a gente passa um ciclo para outro ciclo energético, que acontece 7 em 7 anos. Quando eu mudo o ciclo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mudei para um outro ciclo. Isso acontece de 7 em 7 anos na nossa vida. Aos 49 anos, termina esse primeiro 7, 7, 7, 7, em todos os sistemas de chakras ligado às glândulas, sistema endócrino. Quando bater os 49, vai lá para a base de novo, começa um novo ciclo. O que acontece quando a gente bate de um ciclo para outro? E quando uma pessoa faz um câncer, chega para mim e diz, eu fiz um câncer, ou eu fiz uma doença autoimune, enfim, algumas coisas, uma diabetes, seja o que for, tá? O que acontece quando é uma coisa mais grave? Ela mudou o ciclo. Quando ela mudou o ciclo, ela passou a acessar a informação que estava na conexão daquele ciclo, de algo que aconteceu lá atrás. Lá atrás na vida dela. E que ela não liberou, e que ela não processou como algo que ela precisava olhar. Ela ignorou. Então, muitas e muitas e muitas pessoas, principalmente quando tem situações de feridas emocionais, a gente vai fazer uma live sobre isso,
das feridas emocionais, e esse trânsito dela no nosso corpo, né, nesses ciclos, quando ela entra no chakra do saco da mãe, e em geral no segundo ciclo, e ela não resolveu os processos dela com a mãe, da infância dela, ela faz um câncer. Faz um câncer de útero, quase sempre de útero, ou faz um câncer de mama, quando entra aqui nesse, que também é energia com a mãe, do cardíaco. Então, assim, ó, tudo que nós não liberarmos, nós vamos permanecer na linha, eu digo na linha, né, naquela linha reta de adoecer. O que eu coloco para vocês como prevenção? Podemos ir adiante? O que eu coloco para vocês como prevenção? Primeiro, um reconhecimento. Se você quer fazer uma prevenção, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? A gente tem que começar a sair das mentiras, né? Então, uma das grandes mentiras que a humanidade vive é: eu faço prevenção, faço meus exames todos os anos. E fazer exame todos os anos não é prevenção nenhuma. Nenhuma. Você está constatando se você está doente ou não, se tem algo errado com você ou não. Ele pode ajudar digamos assim, a ter uma ação mais rápida sobre isso, sim, claro. Mas prevenção não é isso. Prevenção é 2 fatores: reconhecer os pesos que você carrega, tomar consciência disso, e a responsabilidade. Porque se você criou algo e está dentro de ti, você é responsável, não é o outro. Mas o outro me magoou profundamente. Então, essa raiva que eu tenho dentro de mim, essa coisa que eu tenho de mim, eu não vou perdoar ele, porque ele me magoou. Não, tu não tem ideia do que ele fez para mim. Não importa. Está dentro de ti. Então, a responsabilidade não é dele, é tua. Tu te magoou com o que ele fez. Tu estás magoada, não é ele. Então, quando a gente começa a entender que a responsabilidade está conosco, se a responsabilidade é minha, é eu que tenho que tomar as providências, eu que tenho que fazer a mudança. E essa mudança começa com esse olhar de reconhecimento. E, em segundo lugar, cuidar da nossa imunidade. E isso é prevenção. Nós estamos falando em prevenção. E a gente fala muito aqui em todas as lives em prevenção. Nós estamos dando muito foco para todos vocês em pensar em mudar, virar a chavezinha da mentira que se criou. Se eu estiver doente, eu vou no médico. Se eu estiver doente, eu vou fazer o exame para ver o que eu tenho. Se eu estiver com dor, se eu estiver com alguma situação, eu vou buscar algo para me curar. Não. Nós precisamos virar essa chave. Nós temos que olhar para nós e buscar algo de mudança de hábito para alguma coisa mais saudável, que é a conexão com a natureza, que vai fazer mudança do campo iônico, vai fazer descarga deste campo que está acumulado, que está sobrecarregando. Nós vamos fazer um olhar sobre as nossas emoções. Isso é prevenção. Nós vamos cuidar da nossa imunidade. Isso é prevenção. Começar a sair do mesmo. Eu digo assim, ó, é como se fosse um vício de um hábito ruim, negativo, e que a gente está inconsciente. Não, mas eu não tenho nada, não preciso tomar. Quando eu ofereço, às vezes, um remédio para imunidade, e a pessoa diz para mim: não precisa, eu não tenho nada. Não, mas é justamente que bom que tu não tem nada. Tome remédio. Porque você vai manter a tua imunidade alta. Mas como estão as tuas emoções? Aí eu falo isso porque, ao longo desses muitos e muitos e muitos anos de clínica, o que eu sempre percebo, e às vezes eu digo assim: por acaso tu mudou de idade agora, há pouco tempo? Que idade que tu fez agora? Quando a pessoa me fala a idade, já cai a ficha. Tu tem um problema com teu pai? Aí a pessoa começa a chorar. Tem problema com a tua mãe que não resolveu? A pessoa começa a chorar. Porque o problema está ali. E ela não soltou, e ela não curou, e ela não resolveu. E ela está carregando aquele peso nas costas, e está caminhando com esse peso. E aonde nós vamos carregar com esse peso? Do lado de fora, nós estamos carregando lá dentro, no nível celular, oxidando nossas células,
gerando esse estresse oxidativo, fazendo um processo inflamatório no terreno biológico. Porque tudo que a gente não aceita, né, porque algo aconteceu de errado comigo, não, mas isso foi muito horrível, foi um abuso, foi não sei o que, isso é muito horrível, não tem como perdoar isso. Como não tem? Está dentro de ti, o poder está dentro de ti. Ah, mas foi meu pai, não importa, não importa. Se você realmente soltar tudo isso aí, você tem toda a chance de fazer o processo reverter, de fazer essa cura dentro de você. Não é o outro que está dentro de ti. Então, quando a gente começa a tomar essa consciência de que a responsabilidade não tem nada lá de fora, é tudo lá de dentro, a gente sai dessa prisão e dessa, digamos assim, dessa condição de impotência. Porque muitos de nós acontecem situações na história, os desafios da nossa vida, para o nosso crescimento, e a gente, ao invés de olhar aquilo como um crescimento, como uma chance de amadurecer, de se elevar, a gente faz o contrário, a gente se afunda e fica preso naquilo, dominando e massacrando o nosso corpo físico e detonando o nosso terreno biológico. Então, sim, gente, a responsabilidade é nossa, não é do lado de fora. E não importa o que aconteceu, você não vai arrancar de você essa memória. Você tem que se livrar da emoção da memória. Você tem que entrar num processo de paz e de consciência para dizer, eu escolho soltar isso agora. E eu digo sempre, o melhor lugar para fazer isso é na natureza. Porque a natureza vai te ajudar a fazer essa mudança de descarga iônica, porque aquilo está preso nas células. Tem uma carga presa. E a natureza te ajuda a fazer isso. Quando tu bota os pés na terra, quando tu bota os pés na beira do mar, quando tu está sentado numa grama, e tu te conecta com tudo isso, e te conecta contigo, que é um ser da natureza, porque tu és um ser da natureza. Todos nós somos. A natureza é como se fosse a nossa mãe, porque desse corpo biológico é a natureza que sustenta. Esse corpo só existe porque a natureza me dá os recursos, desde o ar, da água, dos nutrientes, todos os minerais, tudo que eu preciso para fazer um funcionamento do meu corpo bioquímico, eu preciso que a natureza me ofereça, me dê. Então, ela, assim, deste corpo, ela é nossa mãe. Então, quando eu entro em comunhão com essa mãe e digo, por favor, chega, tá pesado demais para mim. E eu me rendo, e me perdoo, e solto o outro, libero outra pessoa. Então, aquilo que estava preso no meu campo faz... Solta. Então, essa live de hoje, assim, é para que vocês também sejam uma contribuição para as outras pessoas. Porque a gente, na nossa jornada, a gente vai conhecendo pessoas doentes, pessoas doentes, pessoas doentes. Ontem estava falando no telefone, fiquei quase uma hora com uma cliente de Porto Alegre, que agora eu não estou mais atendendo presencial, e ela disse, mas eu não estou conseguindo, com aquelas coisas todas, estou tomando tudo certinho, mas não estou conseguindo controlar minha pressão está que nem uma louca, eu não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, ó, respira, só um pouquinho, respira, respira, me fala do teu neto, que é um problema na vida dela. Quando eu falei isso, ela começou a chorar, chorar no telefone, chorava sem parar. Olha o estresse dentro dela, alterando total, porque ela tem muito medo em relação a uma situação com o neto dela. Então, olha o estresse dentro dela, que ela estava sustentando, e a pressão, assim, ó, enlouquecida. Então, tudo que eu estava dando para ela, não estava ajudando, porque a emoção estava presa. No momento que ela aceitou soltar aquilo ali, que ela chorou, ela se tomando um alívio, depois ela me agradecia. E dizia, minha amada, obrigada, obrigada.
Então, vocês veem assim como nós somos autossabotadores da nossa saúde. Pelo desconhecimento. Eu tenho muitos recursos. Quem me conhece aqui, eu tenho clientes que estão assistindo a live. Eu tenho muitos recursos para me autocurar. Mas eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que eu faço, se eu sinto que tem alguma coisa errada com o meu corpo, a primeira coisa que eu faço, eu silencio, vou para dentro de mim e converso com a minha inata. O que está acontecendo aqui? O que eu estou segurando? Qual o estresse que está aqui? Tem o estresse. Tem um estresse ali. E aí a inata te traz. Ou ela traz a emoção, ou ela traz, sabe, libera aquela tensão, a emoção já sai, e sai a tensão junto. Já aliviou o estresse. Ou ela te traz a memória, e a memória também tu acessa e tu reconhece a emoção que tá presa. Então, assim, nós temos, eu posso dizer isso, gente, assim, ó, tudo que eu falo, eu faço, tá? Eu não sou, como é que eles chamam? No Rio Grande do Sul a gente fala muito assim, né? Que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fala muito isso no Rio Grande do Sul. Mas, assim, ó, eu não sou assim. Porque tudo que eu passo para vocês, eu tomo. Tudo, eu tomo suplemento, eu tomo vitamina, eu tomo horrores de coisa. Tudo natural, tudo que eu digo para vocês, não usem isso, porque isso faz mal. Vocês não comem trazendo da minha casa. Porque eu não compro. Então, assim, ó, eu sou muito coerente com as coisas que eu falo, com o conhecimento que eu passo. Tá? Eu honro muito isso para ter coragem de chegar diante de uma câmera e falar. Não importa se para uma, para duas, para 10, não importa. Né? Eu sou coerente. Então, assim, ó, eu faço a mesma coisa, isso que eu estou explicando para vocês hoje, eu faço pontualmente na minha vida, há muitos anos. Primeira coisa, eu vou para dentro. Depois eu vou pensar, mas eu vou também dar uma ajuda, eu vou tomar aquela vitamina, eu vou tomar isso aqui, eu vou tomar. Eu também faço isso, óbvio. Né? Eu vou parar com essa comida aqui, eu acho que é isso aqui que eu estou comendo demais. Não, não, não. Eu faço essas mudanças, eu vou ver meus hábitos, eu olho isso, mas eu sei que não é só aquilo, porque olha só, para a gente lembrar, ó, vou botar mais perto da câmera aqui, ó. O patógeno, seja o que for, as toxinas que entram dentro do nosso corpo, se você está vibrando aqui, ó, nessa frequência, a toxina e o patógeno, ele tem essa frequência aqui mais baixa, ó, a verdinha. Se entrar num corpo que tem uma frequência mais alta, celular, pensa na célula, estou falando em célula, a célula está vibrando, olha só, a célula tem uma membrana plasmática. Nessa membrana tem receptores de frequência. Isso é científico. Não é esoterismo, não. É científico. Receptores de frequência em volta da membrana celular. Então, a célula está vibrando aqui, ó. E ela tem um receptor de frequência. Você recebe toxinas. Você recebe um patógeno. Vamos pegar o exemplo de um parasita. Se você está vibrando aqui, a célula está recebendo luz, amor, você está no amor, você está na paz, você está na alegria, você está na gratidão. A tua célula está vibrando aqui. O parasita entrou dentro do teu corpo. Ele chega aqui e ele morre. Ele não tem vida dentro de você. Entenderam, gente? Tudo é ressonante, ressonante com a frequência. É ressonante. Eu não sei, foi uma live aqui, não sei quando foi, que eu contei de um casal que eu atendi. E eu fiquei, a moça, ela tinha 30 e poucos anos, perto dos 40, ela estava muito doente. E eu encontrei, assim, eu acho que umas 7 famílias de parasita dentro dela, diferente. E eu falei, meu Deus, criatura, como é que tu pegou tanto parasita? Eu disse para ela, me traz teu marido aqui, por favor. Me traz ele, só vou passar a biorressonância nele. Ele não precisa pagar consulta, nada. Eu já te dei todo o tratamento, ele faz o tratamento. Mas assim, ó, me traz ele aqui que eu preciso ver se ele precisa fazer o tratamento junto contigo. Aí no outro dia ele foi lá. Aí eu analisei ele não tinha nada. Nada. Marido. Como que a pessoa estava com tanto parasita, né? Dormindo junto, né? Relação sexual, beijo. Como assim que ele não tinha? Aí eu falei assim, ah, tá, vamos conversar aqui agora. Me fala como tu é,
Porque era a primeira consulta dela, né? Me fala como é que é teu temperamento, assim, me fala como ele é, qual a grande diferença de você? Eu falei assim, aí o que ela me explicou? Ele é, ele é todo zen, ele é todo zen, ai, o mundo pode cair, que não. Ele tá ali usando o mantra dele. E eu sou um poço de estresse. Sou estressada com tudo. Eu me estresso com tudo. Eu tá aí. Aí o estresse faz o quê? Baixa a frequência das células, baixou a frequência. O parasita entrou, opa, está ressonante com ele, e ele permanece. E ele vai criando lesão, vai criando processos inflamatórios, vai criando doenças. Aliás, em todo câncer tem muito, muito, muito parasita. Todo câncer. Não existe câncer sem parasita, tá? Só para contar para vocês. Tem estudos maravilhosos sobre isso. Então é isso, meus amigos. Era isso que eu queria hoje passar para vocês. E deixo para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, parece que alguém levantou a mão ali. É isso. Ivone, fala para nós um pouquinho da For Life aí, o que tu usa nos teus papetes. Sim. Tem muita gente nova aqui Olha, hoje. Quando eu falo em imunidade, né? Se a gente está falando em prevenção, em saúde e em imunidade, o que a gente vai pensar quando a gente pensa em emoções? O que a gente pode associar dentro da For Life com isso, tá? Primeiro, imunidade plus, né? Agora, se a pessoa já desenvolveu a doença autoimune, ela vai ir para o Fórmula 5, tá? Vai ajudar ela vai apoiar ela nesse nível físico, no nível celular, tá? Tem o glutamine, porque o glutamine, quando se trata de emoções, nós temos que pensar em quê? Intestino. Porque é lá que a liberação maior acontece. Porque, ó, a mente segura a informação, mas é o intestino que libera. Quando você tem uma situação muito estressante, você tem uma diarreia depois. Não é maravilhoso? É maravilhoso. E a pessoa quando chega para mim diz assim, ó, eu tive uma diarreia ontem horrível, diz, aconteceu alguma coisa contigo? Aconteceu, uma situação assim, assim, assada. Então agradece, tá tudo bem, não precisa fazer nada. Toma um chazinho e agradece teu corpo que liberou. Então, o glutamine, ele faz isso. E outra coisa, assim, o que a gente falou até na live da Carla, sobre essa questão dos miasmas, lembra? Eu dei uma palhinha ali no final sobre os miasmas, essas coisas ruins que ficam presas dentro de nós. O miasma, ele é um gás tóxico dentro de nós. E nós temos dentro do glutamine a arginina, que ela faz detox desses gases. Então, ela ajuda no nível físico. Aquele gás que está ali prendendo e sustentando a vida dos miasmas dentro do nosso intestino. Então, quando vocês pensam assim, ó, eu preciso soltar, meu intestino realmente não está bem legal, vocês têm que pensar em glutamina. Quando vocês têm medo, o intestino geralmente fica mais preso. A pessoa que vibra mais no medo, ela é mais constipada. Então, é glutamine nela. Tem o Rio Vida, por quê? Eu gosto do Rio Vida também. Porque o Rio Vida, porque o estresse, seja físico ou seja emocional, o estresse pode ser os dois, gente. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar muito, 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 muito. Eu estou muito cansada, eu estou exausta, eu estou estressada de tanto trabalho, tanta coisa para resolver no meu trabalho. É estresse físico. Mas tem as situações emocionais da nossa vida. Ambos estão causando situações oxidativas. O tempo inteiro o nosso corpo está criando situações oxidativas, a gente está ali no trânsito, às vezes se estressa. Então, o Rio Vida, que é um antioxidante maravilhoso, de frutas vermelhas, que são as melhores frutas antioxidantes. E aí está concentrado, e facinho, 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 né? Abre o envelope, joga na água e manda ver. Então, pensem nisso, tá? Quando vocês pensar em emoções, pensem nisso. Preciso soltar, o intestino tem que estar funcionando. Preciso limpar minha mente, clarear. Então, antioxidantes, me dá clareza. Eu preciso enxergar isso, eu tenho que ter clareza. Antioxidantes. Eu preciso melhorar, ter mais força, sabe? Mais energia, mais força. Os os imunológicos, né? O plus, o trifactor. E se a pessoa está caidaça, ela está com tanto acúmulo de estresse na suprarrenal que ela está em fadiga. Aí vocês pensam no energy.
Mas não é só isso. Vocês têm que lembrar que tem que desopilar aquela suprarrenal, né? Aí vocês podem vir para a gente também, que a gente ajuda. A gente indica, ajuda e apoia vocês, né, quando precisarem desse conhecimento, tá? A gente está aqui para isso. A gente sempre deixa as perguntas para o final, porque a gente está editando o vídeo e essas perguntas que vocês vão fazer aqui não vão para o YouTube, ok? Vocês não têm problema nenhum, risco de se expor, então essa nossa sala é um bate-papo fechado, secreto, entre amigos, até aqui. Então eu quero dizer para você que está aí no YouTube, que esse vídeo agora já está no YouTube, que participe do nosso grupo no WhatsApp, tá? Porque nós temos 2 a 3 lives por semana fechadas, onde os profissionais vão responder a sua pergunta diretamente. Então, o link está logo abaixo desse vídeo, é só você entrar lá, ver a programação e esperar para receber esse acesso. A live gravada aqui no YouTube, você pode compartilhar o link com os seus amigos e ajudar a expandir o nosso canal, curtir o nosso canal e se inscrever também, tá bom? Todos os dados dos profissionais convidados, como os dados da Ivone Cardoso, estão abaixo desse vídeo. É sempre um prazer receber você aqui. Deixe seus comentários, que também ajuda muito o vídeo. Muito obrigada a todos. Então, vamos ver quem está com a mãozinha levantada aqui para a gente abrir a fila. Então, até a próxima semana. Cuidem-se bem e cuidem de quem vocês amam. Gratidão, gratidão. Beijo.